E agora eu vou aproveitar e abrir já diretamente para os debates, que a gente já avançou um pouquinho no tempo. Hoje nós temos desse painel como debatedores a doutora Andréia, a doutora Camila, a doutora Juliana, o doutor Paulo Conrado, a doutora Mariana Paiva e a doutora Tatiane. Eu vou passar diretamente para a doutora Juliana, que ela gostaria de falar um pouco da questão da ordem de serviço do tribunal. Muito obrigado. Bom dia. Voltando aqui. Obrigada a todos pelas palestras, foram ótimas. E eu, na verdade, vou só aqui acrescentar algumas questões ligadas a esse tema do ICMS e, a meu ver, essa necessidade de modulação. Vou ter que discordar da Daniela. Pois é, né? Eu já estava me assustando o dia que o Supremo estava esperando aqui o dia. Pois é, né? Estava me assustando. Então, realmente, até quando o Tércio falou da ordem de serviço do tribunal, até nos chamou aqui a atenção, porque, assim, esse é um tema tão recorrente no dia a dia de quem atua no tribunal, aqui na Terceira Região, que, na verdade, a gente nem se dá conta que tem ordem de serviço, que tem isso ou que tem aquilo outro. Porque, realmente, as teses filhotes desse tema, elas se multiplicaram de uma forma... É algo que saiu do controle, né? Inclusive, eu vi o Péricles colocar aqui várias hipóteses, né? Onde, concordo, é uma rediscussão do sistema tributário, porque, até então, nós tínhamos um sistema tributário onde era possível o tributo calculado por dentro dele mesmo. E agora é uma rediscussão desse tema. Até recentemente, semana passada, eu atuei no primeiro processo, que é o PIS e a COFINS dentro deles próprios, né? Então, a gente começa a rediscutir absolutamente todo o sistema tributário, partindo dessa premissa que tributo não pode incidir sobre si próprio, né? E, realmente, num primeiro momento, Tércio, eu senti que o tribunal aqui da Terceira Região ele deu um freio, porque o sistema dele até caiu no dia do julgamento do Supremo, o sistema eletrônico, de tantas petições iniciais sendo ajuizadas, né? Pensando que, se houvesse uma provável modulação, a data, seguindo, talvez, o tema aqui do nosso painel, há algum norte no Supremo com relação à modulação dos efeitos. Talvez o único norte que a gente encontra é a data da propositura das ações, né? Então, acho que a doutora Daniela pôde colocar aqui várias situações onde não há um pré-requisito estabelecido para saber quando haverá modulação ou não, e até me chamou bastante atenção, porque eu sei que o que indigna demais os advogados, como foi colocado aqui, foi a não modulação do caso da COFINS, das sociedades civis, mas é uma coisa que, na minha cabeça, era tão simples, porque, para mim, discussão de lei complementar e lei ordinária nunca foi papel do STJ. Então, na minha cabeça, era algo que, sempre que me perguntava, eu falava, se você não está entrando com recurso extraordinário, você não está resolvendo o seu problema, porque quem vai dar a resposta final é o Supremo. O STJ falou algo que ele não deveria ter falado. Exatamente. Então, aí eu até achei engraçado, conversei com o Rogério aqui, porque, com relação ao tema do ICMS, é a mesma coisa. O STJ falou de uma série de coisas que ele não deveria ter falado e ficou só atrapalhando o andamento da discussão de uma tese tão relevante. Então, assim, eu confesso que, desde 2007, eu sei que a discussão está toda aí, tivemos ADC, manobras e tal, mas, assim, eu acho que a Fazenda foi pega de surpresa, sim. Eu acho que a Fazenda jamais imaginava que ela ia perder essa causa. Então, é por isso que eu vejo, talvez, o quanto seja relevante nós reanalisarmos a questão da modulação dentro da sistemática de um sistema de precedentes que seja Brasil Law, Jabuticaba Law, quer que seja. É claro, cada país tem a sua forma de se organizar. A gente pode se inspirar no modelo americano, no modelo inglês, mas o modelo é nosso. E aqui eu não tenho nem dúvida, se nós não tivéssemos na lei a necessidade de que temos que observar as decisões do Supremo, nem o próprio Supremo observa as decisões dele. Então, infelizmente, é uma necessidade que a gente tem de que tudo esteja na lei. Com relação à ordem de serviço, só para que eu não me alongue tanto,
essa ordem de serviço, no começo, a ideia era que o TRF aqui ele estava muito conservador, porque ele estava aguardando a publicação do acórdão e os processos, portanto, estavam ficando todos parados na vice-presidência. Só que o acórdão foi publicado recentemente, mas foi publicado sem nos dar muita noção do que veio dali. Quer dizer, você olhando aquele acórdão, você não tem a menor ideia de como vai ser a execução desse julgado, né? Como que esses contribuintes vão se utilizar desse seu direito à repetição. Ele não está claro. Então, não é à toa que veio os embargos de declaração aí da União, protocolados há 2 semanas atrás. E, assim, agora a posição do tribunal, colocando em prática a famigerada ordem de serviço, já que foi publicado, tem que decidir tudo. Então, o que está acontecendo? Algo que talvez seja pior para todos, porque eu acho que aumenta o litígio. A Fazenda estava deixando de recorrer já em algumas situações que iriam perder objeto. Hipótese, ação mandamental, agravo em ação mandamental. Não faz o menor sentido insistir nessas teses, porque a própria ação principal vai ser julgada. E o que a gente tem visto agora? A Fazenda está com orientação para embargar de declaração em todas as decisões. Ela precisa ganhar tempo para ver se o Supremo modula, não modula, para evitar os problemas futuros, porque, senão, esses processos eles ficam prontos para cumprimento de sentença e a Receita Federal não sabe fazer o cálculo, a Procuradoria também não sabe o que deve ser, ou seja, num momento de incerteza que é ruim para todo mundo. Então, a vice-presidência hoje ela está inadmitindo, né, e negando o seguimento para o mesmo recurso. Então, a Procuradoria, nesses casos, tem que entrar com agravo interno e com agravo para o Supremo Tribunal Federal. Porque, como ali estão sendo discutidas inúmeras questões, compensação, até a aplicação do 170A, ou seja, e o mérito, a vice-presidência ela nega seguimento para umas questões e nega admissibilidade para outras. Ou seja, o problema está só se avolumando mais ainda. Então, eu não sei, eu sei de quem é a culpa disso tudo. É do Supremo, que devia sentar e resolver. Modula, não modula, julga os embargos de declaração, algo que o Rogério, que, enquanto estava na CRJ, visitou pessoalmente a ministra Carmen Lúcia, dizendo que a Fazenda tinha urgência em resolver isso, porque ela precisa saber o quanto que ela vai gastar, qual é... não havia pedido. Então, enfim, eu acho que a gente ainda vai ficar aqui uns 5 anos discutindo, o que eu acho que vai muito contrariamente a um sistema de precedentes, a uma ideia de uniformização. Então, era só isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigado, Ju. Só um comentário rápido nisso que você falou e que a Camila também concordou. Evidente que o STJ não deveria ter se manifestado. Evidente, evidente. Mas o ponto aqui imagina aquele escritório de contabilidade uniprofissional que tem uma decisão e com base nessa súmula. Será que, numa situação como essa, ele não tem como saber se o STJ deveria ou não julgar? E tinha uma súmula. Será que, nesse caso, não deveria ter sido modulado? Fica aqui a dúvida. Mas eu vou passar rapidamente para a Tati e depois para a Mariana, e só alertando que os debatedores agora são preferenciais, lógico, mas os demais do outro painel também, por favor, estão à vontade para se manifestar. Bom dia a todos. Obrigada, Tércio. Agradeço aqui a presença de todos. Mais um evento. Essa semana a gente encerra os eventos aqui do Núcleo com muito gosto, porque acho que a gente produziu debates muito interessantes. Isso também é devido à presença de todos vocês, da plateia, dos nossos palestrantes e debatedores. Eu só vou fazer uma fala muito rápida. Em relação a dois pontos que a Daniela mencionou, e eu não poderia deixar de notar, eu também não acho que esse seja um caso para modulação, e aí não por esses argumentos que estão aqui postos, e eu vou falar um pouco disso no segundo painel, a questão do risco orçamentário, mas tem 2 coisas. Eu não concordo que lá em 2006, um pouco na linha do que a Juliana falou, havia uma expectativa muito clara e a tese estava definida. Tanto assim que, imediatamente,
pouco tempo depois, 2 anos, né, Péricles, a Fazenda ajuizou a ADC. E foram proferidas liminares nessa ADC, me parece que 2 ou 3 vezes, para suspender todas as ações, não é isso, Rogério? Por 180 dias. Então, havia, sim, uma incerteza jurídica, uma tentativa da Fazenda de reverter esse jogo, né, de zerar o placar, e essa expectativa ela seguiu existindo até a repercussão geral. Em 2014, porque, então, aquele julgado lá dos 6, né, da maioria virtual, não havia repercussão geral reconhecida, obviamente, pela data, e neste de 2014 também havia uma nova composição, então eu só tenho dúvida de que era tão assim, tese ganha. E um segundo ponto, de uma questão que eu me sensibilizei aqui com o que o Péricles apresentou, e eu vou falar um pouco aqui dos limites dos argumentos consequencialistas no próximo painel, mas essa questão da transferência para o consumidor, né, no final das contas. Alguém tem que pagar a conta, né, e o exemplo aqui dos expurgos é muito claro nesse sentido, então, vamos lá, a gente cria a Lei Complementar 110 e resolve. Ou a emenda constitucional, que seria um horror, porque, de fato, se desconsidera a decisão judicial. E aí, o Tércio anotou aqui, a Daniela falou, olha, mas a carga tributária é muito maior sobre a empresa e não sobre a pessoa física. Nesse ponto, eu tenho muito o que discordar. Porque, ainda que a carga tributária seja absolutamente maior sobre a empresa, esses valores são repassados para o consumidor e a nossa carga tributária, percentualmente, ela é muito mais concentrada no consumo. E quem arca com esse ônus, né, quem recebe todo esse ônus financeiro, é o consumidor final, é o contribuinte lá na ponta. Então, eu concordo, não acho que esse seja um argumento consequencialista válido, mas eu concordo que, no final das contas, a gente sim vai ter o repasse para o consumidor final, a despeito de a empresa, ela pode ficar mais onerada em termos de obrigações acessórias, digamos, mas, do ponto de vista do ônus financeiro, quem vai sofrer, de fato, é quem está lá na ponta, é o consumidor final, é a pessoa física e são as pessoas que detêm menos rendimentos, né? Porque, nesse sentido, a tributação sobre o consumo é regressiva. Então, acho que esse é um ponto importante. Não acho que, por esse argumento, deveria haver a modulação ou alguma coisa nesse sentido, mas, como eu falo muito disso, eu não podia deixar de falar. Eu estava aqui, assim, controlando. Mas eu passo a palavra para a Mari. Queria agradecer a Ju e a Tati pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E também parabenizar os expositores pelas excelentes palestras. E queria fazer um comentário geral em relação a essa questão do padrão de comportamento da STF. E aí foi bem interessante, porque semana passada eu estava refletindo, né, sobre o evento que a gente teria hoje, e aí, coincidentemente, tive uma reunião com um cliente australiano para discutir exatamente a questão do ICMS na base. E aí eu estava me preparando, falei, bom, vou ter que explicar para ele a tese, né, explicar exatamente como funciona, quais eram os argumentos, vou ter que explicar a decisão do STF, até aí tudo bem, e vou ter que explicar para ele a questão da modulação. E aí eu pensei, bom, vou falar sobre prospective overruling, ele deve minimamente entender, e só por desencargo fui dar uma pesquisada para ver na Austrália como é que funcionava o negócio. E aí eu vi que tinha um grande debate na Austrália, e lá, aparentemente, não existe prospective overruling. Todas as decisões da corte, elas têm efeitos retroativos. E aí eu falei, bom, tudo bem, lá não tem, mas eu vou explicar, ele vai entender o conceito de qualquer maneira. E aí eu cheguei na reunião, expliquei o caso, ele entendeu a tese, expliquei a decisão do Supremo, entendeu. Na hora que eu falei de overruling, a primeira reação do cliente foi o seguinte, overruling, então, teve uma decisão que o Supremo errou. E aí, agora ele corrigiu, porque na cabeça de um estrangeiro, quando a gente fala em overruling, necessariamente tinha uma decisão que era pior e agora tem uma decisão que é melhor. Aí eu falei, na verdade, não, isso não aconteceu. Aí eu expliquei para ele, mas calma, eu vou te esclarecer um negócio. É que a gente tem aqui no Brasil, no nosso sistema meio jabuticaba, a gente tem uma previsão de modulação de efeitos, mesmo numa situação em que a gente não tem uma quebra da segurança jurídica, a gente tem uma alteração exatamente da jurisprudência. Porque a gente tem 2 critérios, que são alternativos. Então, você pode ter um fundamento que é a alteração da jurisprudência, ou você pode ter outro fundamento que é o risco à ordem social. Então, nesse caso, a gente, de fato, não teve nenhuma alteração da jurisprudência, a jurisprudência sempre foi a mesma, então não é um caso tecnicamente de overruling, propriamente dito, mas tem essa questão da discussão do risco à ordem social, que é o argumento, inclusive, que a Procuradoria está levantando nos embargos. E aí veio a pergunta do cliente. Tá bom, mas
que é exatamente esse risco à ordem social, como isso funciona. E aí, no fundo, o que eu tive que responder para ele foi com base nessa análise do comportamento da STF. Porque se o conceito é aberto, necessariamente a gente precisa analisar tudo que foi decidido até hoje para conseguir dar uma resposta. E, no fundo, a resposta que eu dei foi exatamente para responder a pergunta que o cliente fez e que é a mesma pergunta que a gente está discutindo nesse painel, que é se existe um padrão de comportamento do STF. E aí a gente fez, lá no escritório, uma série de pesquisas e levantamentos de dados, e a gente tem feito isso, na verdade, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2014, para um cliente também estrangeiro, que queria um levantamento geral, e a gente refez isso agora por conta da discussão do ICMS na base. E a gente fez esse levantamento, e eu comentei com o cliente, vou comentar aqui com vocês, e é um levantamento... basicamente com as decisões que a Dani mencionou, então, todas essas decisões em que houve ou não modulação, e a gente considerou decisões desde 2006 até 2017, a última foi 2016, e a gente também considerou todas as decisões em matéria tributária e previdenciária em que houve, de fato, um debate a respeito da modulação. Então, houve o pedido e houve um debate por parte do Supremo. E aí, os dados que a gente tem são basicamente o seguinte. A gente teve 15 casos principais em que houve pedido e análise de modulação. Nesses 15 casos, 11 foram... A tese foi favorável aos contribuintes, 4 foram desfavoráveis. Nesses 15 casos, a gente só teve 4 em que, de fato, o Supremo modulou. Então, nos outros 11, ele não modulou. Nos casos em que o Supremo não modulou, e aí, puxando um pouco o gancho com o que a Dani falou, eram casos em que não teve alteração de jurisprudência, e aí, nesse ponto da alteração de jurisprudência, de fato, o STF tem entendido que não importa a jurisprudência do STJ, a súmula repetitiva, o que importa é a jurisprudência dele. Então, falando esse ponto que a Dani mencionou, tem 3 decisões que mostram bem isso. Mostram essa questão de que o Supremo interpreta a mudança de alteração de jurisprudência como jurisdição dele, do pleno. Então, um caso que a Dani mencionou é a isenção da COFINS. Então, de fato, tinha a súmula da STJ, o Supremo falou, não importa, a minha decisão, minha jurisprudência não foi alterada. A decisão do IPI na importação por pessoa física de veículos também tinha repetitivo da STJ e o Supremo falou, não importa, é a minha jurisprudência que vale. E pior, como a Dani bem mencionou, o caso do IPI alíquota zero, em que a gente tinha várias decisões do Supremo, mas o Supremo falou, não, a minha jurisprudência não era pacificada, porque eram decisões precárias, basicamente. Tinha embargos pendentes ainda o tempo todo da Procuradoria nesse tema. Então, o argumento do Supremo nesse caso foi as decisões não tinham efeitos erga omnes e não tinham transitado em julgado por conta dos embargos, que o Tércio bem lembrou. Então, essas 3 situações mostram bem essa interpretação restritiva que o Supremo tem tido para falar, a jurisprudência é a minha. Se a minha jurisprudência não se alterou, então a gente não tem uma hipótese que justifique a modulação. No segundo critério, que é a ordem social, de fato, em todas as decisões que a gente analisou, o Supremo também falou, olha, não é uma questão econômica, não é uma questão financeira, e aí acho que a gente vai entrar mais nisso no segundo painel, mas, enfim, em todas as decisões que a gente analisou, o Supremo falou, eu preciso, de fato, uma comprovação que vai causar uma perturbação na ordem social. E aí, puxando uma expressão que o Péricles usou, que é essa questão da ruptura, né? Então, você precisa ter, de fato, uma ruptura da ordem social para que seja justificada essa questão da modulação. Então, analisando essas decisões, essas 11 decisões que o Supremo não modulou, de fato, existe um critério, existe um mínimo padrão de comportamento em que ele entende de forma bem restritiva e criteriosa que, se não houver esses 2 critérios, ele não pode modular. Nos 4 casos que o Supremo, de fato, modulou, o que a gente tem? Em 2016, o Supremo modulou a questão da restituição do CMS-ST quando a base presumida for maior do que a base efetiva. Exatamente. Quando ele modulou nesse caso, ele modulou com base na segurança jurídica. Então, ele falou assim, olha, a minha jurisprudência alterou. Em 2012, eu tinha julgado uma ação direta de inconstitucionalidade falando que os contribuintes só teriam direito à restituição se não houvesse fato gerador. E agora eu mudei de ideia. Então, como eu estou mudando de ideia, existe uma quebra do meu entendimento. Então, para isso, a gente vai modular. E quando ele modulou, ele preservou expressamente quem já tinha ação, que isso é um ponto importante. Em 2015, teve uma modulação específica no caso de benefício fiscal do Paraná, que foi declarado inconstitucional. Nesse caso, o Supremo falou,
também eu estou modulando para preservar os interesses das empresas que estão no Paraná, porque, de fato, a minha jurisprudência nunca alterou. Sempre julguei inconstitucional todos os benefícios ilegais. Mas estou modulando porque tem empresas ali instaladas no estado do Paraná que seriam prejudicadas, provavelmente sairiam do estado, geraria desemprego, enfim. Então, teve uma questão social forte nessa situação. Em 2014, teve modulação também no caso do ICMS, no protocolo 21. E o Supremo modulou nesse caso, e foi um caso meio estranho, porque já tinha uma liminar suspendendo os efeitos do protocolo, não tinha a questão da segurança jurídica do entendimento da STF, mas ele modulou falando, olha, cada estado está cobrando de um jeito, está uma baita confusão, então eu vou modular para que a minha decisão tenha efeitos a partir da liminar, mas também, de novo, preservando quem já tinha ação para discutir o protocolo. E aí o último caso foi em 2008, nessa questão da prescrição e decadência em matéria previdenciária. E, de novo, não teve quebra de jurisprudência, entendimento jurisprudencial, mas o Supremo modulou falando ordem social. Então, de fato, teve uma quebra, uma quebra no equilíbrio social que justificaria a modulação nesse caso. Então, o que a gente pode ver é, dos 4 casos que o Supremo modulou, um deles foi desfavorável aos contribuintes, então, de fato, foi o caso do Paraná, então ele entendeu que tinha que modular para preservar a situação daqueles contribuintes específicos, e nos outros 3 casos, que foram favoráveis, o argumento foi com base ou na segurança jurídica, que foi muito claro, que teve uma quebra da orientação do Supremo, ou por uma questão social que também tinha um impacto muito forte e numa situação muito específica. Então, quando ele modulou de forma extremamente excepcional, né? Então, por mais que a gente não consiga traçar um padrão, a gente tem esses critérios e elementos que mostram que, de fato, é absolutamente excepcional. E sempre que ele modulou, ele preservou todo mundo que tinha ingressado em juízo, justamente para preservar o próprio Poder Judiciário, porque seria um tiro no pé ele ignorar quem entrou em juízo, porque, afinal, para que serve, então, exatamente, direito de ação. Então, eu acho que, como você bem falou, é muito difícil traçar um padrão, mas eu acho que esses casos, eles geram um critério para a gente avaliar. E aí eu mencionei isso para o cliente, ele falou assim, então tá tranquilo, então não vai modular, tá resolvido, nem sei para que a gente está tendo essa discussão. Eu falei, não, porque o Brasil, né, é difícil, até o passado é incerto, então, de fato, a gente não tem esse critério. Mas eu acho que, analisando essas decisões e traçando esse panorama, pelo menos a gente tem algum tipo de expectativa para o caso do ICMS. Eu acho que a gente só não está mencionando aqui, da modulação, a questão da decadência da 8.212. Esse último. Era o último? Ah, tá. Eu acho que não... Porque ele fugiu um pouco. O FGTS também foi modulado recentemente, a questão da pressão quinquentária. Esse sim, acho que Esse eu não mencionei, é trabalhista. Obrigado, Mariana. Nós temos ainda 10 minutos que a professora Tatiane nos franqueou. Eu queria passar a palavra para o Rogério, para a Andréia e depois para o Breno. Por favor, 3 minutos cada um. E o Paulo, 3 minutos cada um, por favor. Eu vou ser bem breve mesmo. Agradecer o convite da Tardio, né, para participar dos debates. Viria só prestigiar o Périx, meu amigo. E só sobre a linha, né, que o Supremo supostamente tem aplicado na modulação. Primeiro, eu acho que é um desserviço à preservação do direito de ação. E aí eu digo um desserviço ao Supremo e à jurisdição como um todo, porque aí a gente, na verdade, prestigiando, estimulando a litigiosidade. Como não me agrada o estímulo à litigiosidade, eu não vejo esse como um bom marco. É um marco, tem sido aplicado, tem gente que aplaude, e acho que, de fato, há a questão do acesso à justiça que é preservado, afinal de contas, a pessoa que litigou está sendo premiada. É uma bela mensagem para o contribuinte e para qualquer um. Olha, na dúvida, vai para o pau, porque se acontecer alguma coisa, você está lá no rol dos iluminados que serão preservados de algo que procura minimizar a segurança jurídica ou o efeito nefasto da segurança jurídica de uma ruptura com o sistema, de uma decisão absolutamente diferente. No caso específico do ICMS, e aí concordo com o Newton, a não ser que você entenda que o Supremo existe por si, bate por si próprio, e só o que ele diz vale, é complicado dizer que nunca houve divergência, se não houve, era a favor do fisco, né? E mesmo em matéria constitucional, afinal de contas, ainda que o Supremo seja o guardião, todos os outros tribunais do nosso sistema somebody love, né? E não só somebody law, todos os outros tribunais podem falar de constitucionalidade e o fazem. E o TRF4, por exemplo, faz como se fosse um Supremo do Sul,
faz a todo momento, com uma arguição, da forma correta, inclusive, ele faz. Então, eu não acho que dizer que não havia dúvida nenhuma que o Supremo ia declarar inconstitucionalidade, havia muita dúvida, sim. Tanto havia que havia uma ADC logo depois daquele precedente inacabado e fantasma, teve várias liminares no sentido da constitucionalidade. Porque o que o Gilmar dizia era, pare aí que vocês estão aplicando um precedente incompleto aqui e a gente que vai decidir. E era isso que ele fez. E fez por 3 vezes, e obviamente, era 180 dias com um hiato de 1 ano. Né? Então, foram quase 4 anos nessa barrigada da DC 18, que é de 2005. Então, acho que, bem sintetizando, há acho que um pormenor e relativo à segurança jurídica que talvez não tenha sido discutida em relação à exclusão do ICMS, que é a técnica não cumulativa do PIS/COFINS. A Receita irá, e vamos recomendar que o faça, tributar e glosar todo o crédito presumido ou todo o crédito de PIS/COFINS não cumulativo. Afinal de contas, se você está reduzindo o PIS/COFINS, alguém se creditou indevidamente. E isso ocorre também com o ICMS. Há algumas empresas que pagarão e não receberão de volta, exclusivamente exportadoras. Então, assim, não há algo tão linear nessa decisão que desconstruiu, sim, o regime. Por isso que eu acho que o consequencialismo deve ser levado em conta, a favor do fisco dessa vez. Há a questão do imposto de renda, contribuição social, mas o que eu acho muito evidente é PIS/COFINS não cumulativo. E aí todo mundo sabe que o PIS/COFINS é a receita que quase que sustenta o Estado. Afinal de contas, é um bypass no sistema, no federalismo, né? Porque é uma coisa que a gente não transfere. A União investe nisso por isso. Ninguém está preocupado com o social, essa é a verdade. Mas a gente tem o regime não cumulativo, que hoje traz recursos substanciais. É só você ver o que tem lá de quem não tem aqui uma habilitação a perder como esperando um crédito de algum bilhão de real. E esse crédito não é mais de bilhão, porque a gente vai excluir o ICM dele. E há um impacto inverso nefasto, que é dar o maior crédito à empresa com atividade danosa do ICMS, porque a disseletividade, o julgamento supremo criou a disseletividade. Você que vende cigarro vai se creditar de R$1 trilhão, e aí quem comprou? Quem comprou se lasca, e o ICM, que é seletivo para financiar o sistema de saúde, contribuição social, vai falir. Né? Assim, a gente vai sair daí o dinheiro. Então, assim, eu acho que não é só o ad terrorem monetário, 250 bilhões, mas eu acho o ad terrorem jurídico. O consequencialismo é gigante. Se você só pensar, e é faturamento, eles decidiram o que é o faturamento para tudo, para sempre, para qualquer contribuição, é o faturamento para o PIS, COFINS, porque eu estou fazendo uma defesa mínima do não incidência do ICMS sobre o lucro e imposto de renda no regime do lucro presumido. Poxa, assim, parece que estão indo um pouco além. E o Supremo, em nenhum momento, muito pelo contrário, os votos vencidos dizem. Eu não estou dizendo que não pode tributo sobre tributo. O Fux até deu pulo, porque ele queria julgar procedente, mas ele não faria nada contra os estados, principalmente o do Rio de Janeiro. E aí ele falou, não, olha, tributo pode sim, hein, pode toda hora e sempre. Nesse caso aqui, a gente está julgando outra coisa. Fux fez isso, Rosa fez isso, a própria Carmen falou disso, ou seja, o Fux, principalmente, ele fez questão de deixar ali, porque... Exato. Então, eu acho que, assim, a questão do tributo sobre tributo, ou tributo sobre ele mesmo, passou longe do que o Supremo decidiu. Mas é o problema da forma de decisão do Supremo. Obrigado, Rogério. Acho que eu até gostaria aqui de te agradecer, porque eu estou vendo que você vai dar muito trabalho para a gente e para os juízes ainda. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Andréia, por favor. Bom dia. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar de debates tão frutíferos. Acho que essas questões levantadas pelo Rogério dariam margem para um novo seminário, só para tratar sobre como essa decisão de fato vai ser aplicada. Mas, tentando me ater aqui à questão da modulação, eu gostaria de pegar o gancho um pouco do que a Mariana falou e até do que o Rogério falou. Então, 2 questões eu gostaria de levantar. A primeira foi comentado pelo Tércio também no início, que a gente não está diante de uma declaração de inconstitucionalidade. Então, é por isso que a gente está discutindo, na verdade, requisitos cumulativos aqui. Um, de fato, a segurança jurídica e outro, o interesse social. A segurança jurídica, como ficou claro das exposições, ela normalmente está associada a uma virada jurisprudencial dentro da própria Corte Suprema, porque é a quem cabe analisar a Constituição. Acho que isso está relativamente pacífico nos entendimentos.
Agora, a segunda questão do interesse social é que fica um pouquinho mais complicado e que vai ser aprofundado o debate no segundo painel. Mas o que a gente observa é um posicionamento, como a Mariana já levantou, de que não é simplesmente o argumento financeiro por si só. Precisa haver efetiva prova daquele argumento. E 2, a implementação da decisão que o Supremo tomou, ela tem que efetivamente afetar a sociedade enquanto coletividade. O Dr. Nelton citou alguns exemplos e eu tomo a liberdade de complementar com mais um. Quando o Supremo declarou a invalidade jurídica de criação de um município, isso foi uma hipótese para a modulação. Por quê? Porque você tem gente que nasceu naquele município, você tem uma questão de correspondência, bom, então você realmente afeta socialmente, não apenas financeiramente. A própria ministra Carmen, ela destacou que a não modulação, na verdade, ela tem um caráter importante e bastante pedagógico, e que, então, esse instituto deve ser, de fato, utilizado com muita moderação e cautela, sob pena, de fato, alguém comentou aqui, acho que foi você, Dani, do esvaziamento de institutos muito caros para o direito tributário constitucional, né? Então, prescrição e decadência. É basicamente isso. Então, esses são alguns elementos que eu gostaria de pontuar. Acho que o padrão a gente tentou buscar, mas nunca se sabe se o Supremo vai seguir esse padrão. E o segundo ponto que eu gostaria de levantar para debate é: qual seria essa lógica da data corte do pedido de modulação fazendário, né? Então, quando forem julgados os embargos de declaração? Bom, a gente tem a questão da cesta básica. Quanto tempo está demorando para julgar? Então, ficaria um critério indeterminado? Será que isso não aumentaria, quiçá, a insegurança jurídica? E, voltando para a ideia de buscar um padrão, infelizmente, Rogério, a gente tem realmente uma cultura que estimula a litigiosidade, mas a gente tem esse padrão de, normalmente, se preservar aqueles que entraram no judiciário. Então, acho que isso é um padrão que dificilmente vai ser relativizado, mas será que faz sentido a gente postergar para uma data indeterminada a validade dessa decisão, o efeito dessa decisão? São essas as minhas considerações. Agradeço. Obrigado, Andréia. Eu vou passar a palavra para o Paulo. Eu só lamento que, pelo jeito, o tempo está apertado, né? Porque eu queria fazer uma provocação. Eu ouvi, tanto quanto possível, os expositores que são mais experimentados no assunto. Eu tenho a impressão, por tudo que nós falamos, eu, particularmente, tentava aqui aprender alguma coisa sobre esses padrões, e, primeiro, que eu não consegui encontrar nenhum, e não, pelo menos, com clareza, e, por outro lado, as referências que são feitas, né, essas pistas, esses sinais, né, que a jurisprudência do Supremo teria deixado, essas pistas, esses sinais, são velhos no que se refere ao código, né? Então, vejam, o padrão de comportamento que é pretérito, ele é relevante hoje? A gente pode dizer que sim, se a gente imaginar que a modulação hoje tem a mesma pretensão da modulação do passado. E não me parece que assim seja, né? Porque a modulação, ela aparece, e isso foi falado explicitamente pelo professor Péricles, a modulação aparece no sistema atual espalhada por todo o Poder Judiciário, né? Não só no Supremo, STJ, cortes regionais. E, justamente, no momento normativo em que esses colégios julgadores passaram a definir, a fixar precedentes vinculativos. Então, não me parece que isso seja uma coincidência, né? Então, assim, a legislação nova outorga às cortes X, não só Supremo, né? Força vinculante, observados determinados critérios, né, obviamente. Outorga essa força e, ao mesmo tempo, lhes outorga uma competência que inexistia até então, que é de modular a decisão. Então, me parece, juntando as duas peças, que modulação hoje é algo que conversa, dialoga diretamente com esse sistema de precedente vinculativo, está associado a essa figura. Então, toda vez que o TRF3 vai julgar alguma coisa que tem força vinculativa, vai julgar o IRDR, aquele lá, pavoroso. Aqui eu me sinto à vontade para falar. Aquele do IDPJ, que até agora eu não consegui entender o que está suspenso, né? Mas, enfim, suspenderam.
né? E o fato é que, quando o tribunal for julgar, esse julgamento vai ter força vinculativa. E porque tem força vinculativa, me parece que a gente começa a ter que lembrar da ideia de modulação, porque o sistema deu competência para modular, porque deu competência para emitir precedente vinculativo. Então, me parece que no dia que for julgar, vai ter, além de julgar o mérito do IRDR, vai ter que julgar, vai ter que decidir se modula ou não modula, porque hoje é titular de uma competência para esse fim. E, se não for modular, vai decidir pelo não exercício dessa competência e vai ter que exteriorizar o fundamento. Por que eu não vou modular? Porque isso não tem relevância social. Até agora, me desculpe, professor André, mas eu não sei o que é isso, né? Parece conveniência, né? Então, a arrecadação não é socialmente relevante, mas o nome na certidão de nascimento é socialmente relevante. Tá? Esses exemplos, assim, me parece que é aquela história da coisa julgada do DNA, né? Então, as pessoas usam normalmente essa referência. Coisa julgada tem que ficar cercada por um manto inquebrantável. Mas quando é questão do DNA, aí não, né? Parece que tem um apelo emocional, uma coisa meio mexicana, né? Que a gente incorpora, e aí a gente, não, então vamos quebrar, né? Nesse caso. Então, assim, eu realmente me sinto obrigado a coadjuvar isso que foi dito há pouco pelo Rogério, pelo professor Rogério. Eu acho que existe, sim, uma questão muitíssimo relevante no direito tributário relacionada à arrecadação de um lado e à preservação de capital do outro. É relevante de um lado, é relevante do outro. O único problema é que os contribuintes, até hoje, talvez não tiveram competência de ir ao Supremo Tribunal Federal e apresentar a sua conta, como a Fazenda faz. A Fazenda, a PFN é um escritório que tem suficiente competência de ir na banca e falar, olha, são, sei lá quantos bilhões. E aonde está o outro lado da versão? Fica, no mais das vezes, fechada um discurso acadêmico, né? A professora Tatiane é muito dedicada a isso, mas ela não representa, que eu saiba, nenhum contribuinte que foi lá e contou a história, né? Talvez vá fazê-lo. Mas eu penso que isso é relevante. Vejam, meus caros, os senhores que são, eu imagino aqui, em sua maioria, advogados de contribuintes. Eu recebo praticamente todos os dias um advogado que vem pedir alguma coisa, dizendo, eu preciso da CND para participar de licitação amanhã. Qual é a densidade jurídica? Parafraseando o ministro Peluso, disse, é uma questão econômica, né? É puramente econômica. Então, assim, dependendo da luz, a gente pode dizer o que a gente absolutamente quiser, né? E a gente tem que ser honesto em relação a isso, né? Eu pedi para falar, mas para me aproveitar da deixa, agradecendo, né, o desembargador Nelton, para que percebam o impacto prático, real, vivo, que essas questões nos trazem, essas inseguranças não sobre o que fez ou deixou de fazer no passado, o que vai fazer no futuro, não é isso. É sobre o exercício ou não da competência. Foi dada uma competência. Então, decidir um negócio que tem força transcendente, porque o sistema determina. Então, imediatamente já diz, vamos exercitar a competência de modular, ou não vamos exercitar a competência de modular, por essa razão, ou a contraface por aquela outra razão. Isso é essencial para a manutenção do sistema, e eu não estou falando aqui dessa coisa tão romântica, né, de estabilidade, 926 do CPC, né, estabilidade, coerência, esse romantismo todo em torno da jurisprudência. Mas para a definição pura e simples, prática do comportamento dos atores envolvidos no fenômeno jurisdicional, especialmente os julgadores de base, que não sabem o que fazer, tanto não sabem o que fazer, que a gente tem essas pérolas, né? Que, se eu tivesse no exercício, eu tenho pena, rezo, oro diariamente pelos vice-presidentes de tribunais, porque eu realmente acho que é a pior função judicional hoje, né?
que é cuidar desse estoque de processos. Na ponte de transição, né, o sujeito é responsável por isso. É extremamente penoso. Eu não sei como raios alguém se habilita a ser vice-presidente de tribunal. Mas, enfim, às vezes a pessoa está com o pé no passando, achando que é só a Rainha Elizabeth ainda. Mas não, é uma função perigosíssima do ponto de vista jurisdicional, né? E aí, quando tem esse perigo todo, às vezes tem que fazer essas coisas, né? Emitir ordem de serviço dizendo, olha, nós vamos julgar a carrada. Não vou nem olhar o que está sendo discutido no processo, se é pedido de compensação, se é repetição, se é um mandado de segurança, se é isso e aquilo. Entrou dentro dessa gaveta, é isso, saiu daquela gaveta, é aquele outro. O que é absolutamente lamentável, porque nós, juízes ordinários, a gente não replica o que o Supremo diz, a gente julga o caso concreto. Tá? E isso é, muitas vezes, o que, desculpem, isso muitas vezes está distante, extremamente distante do piloto, do julgado. Não importa tanto se ele disse que tem que incluir ou desincluir da base de cálculo. Isso daí é a primeira peça, né? O que importa mesmo é o efeito prático, né, que é economicamente relevante para o contribuinte, economicamente relevante para a fazenda. O argumento econômico sempre vai aparecer em algum momento da cena, né? Eu gostaria, se fosse possível, mas pelos olhares eu acho que não é nada possível, né? Enfim, de ouvi-los sobre isso, mas, enfim, se não der também paciência, fica aqui apenas a reflexão. Tá. Professor Paulo, muito obrigado. As suas pontuações são sempre muito certeiras e nos fazem refletir muito. A gente só tem que agradecer. Eu vou passar a palavra, por final, por 3 minutos, para a gente logo mais encerrar, e teremos um intervalo de 10 minutos para o início da próxima, para o doutor Fábio, que está atuando nesse caso também no Supremo. Obrigado, Tércio. Primeiro, eu queria deixar aqui para a biblioteca de vocês. Isso são algumas pistas sobre como decide o Supremo em matéria de modulação. Foi um livro que eu lancei no final do ano passado, exclusivamente sobre modulação. 400 acordos que eu peguei no Supremo sobre diversas matérias, não só tributárias, dando alguns parâmetros de como isso tem sido julgado. Eu poderia passar aqui horas falando sobre esse tema. Eu tenho 3 livros sobre isso. Mas, para me ater ao caso da modulação e ao caso concreto, o RS 574, me causa um pouco de espécie, os procuradores que me desculpem, essa alegação de que há algum tipo de surpresa. A doutora Daniela foi mais do que clara sobre o 6-1 lá em 2006. 6-1 que não foi uma surpresa lá naquela época, porque ele foi inteiro na esteira do julgamento do alargamento da base, que tinha sido 6 meses antes, tinha sido novembro de 2005. O 6-1 foi agosto de 2006. Então, a jurisprudência do Supremo, desde a promulgação da Constituição, quando fala sobre o conceito de faturamento, ela é uníssona, desde 92, 155, 764, 155, 755. Então, assim, chega a ser... esses embargos, se fosse assim, que muito se brincou sobre a jabuticaba, eu considero o nosso sistema de controle de constitucionalidade riquíssimo. Ele é lindo, ele tem tudo e mais um pouco. Ele é gostoso de estudar. Agora, se fosse um sistema menos jabuticabeiro, esses embargos eram para ter má-fé e aplicação de multa. Porque, assim, você tem ali, o acórdão traz o que deve trazer. E você tem ali um pedido de rediscussão do mérito, e você tem um pedido de modulação que todo calcado no impacto que, se a Fazenda, se o governo, na realidade, ele é vítima da sua estratégia protelatória. Em 2006, se ele tivesse absorvido a perda e aumentado a alíquota, mudado lei, feito emenda constitucional, o que fosse, hoje não tinha assunto de rombo de 250 bi que a professora Tatiane comprovou num artigo, por A mais B, que não tem pé nem cabeça. É um número que eles jogam assim para ver se o ministro fala, nossa, puxa, então realmente não podemos dar. Então, eu acho a gente precisa de mais seriedade. E o doutor Paulo disse da competência da Fazenda. Eu diria que assim, a competência da Fazenda em jogar números mágicos, ela não colabora com a discussão. A Fazenda é quem traz esse aumento da litigiosidade. Vamos lembrar uma premissa inicial aqui que eu não vi dita. O precedente que diz que as ações devem ser respeitadas foi num julgamento, foi dito, o artigo 45, 46, 8.212, mas num julgamento vergonhoso.
Foi um julgamento que deu a favor da Fazenda para ela não tomar o rombo. Um julgamento vergonhoso, que quem acompanha sabe que os tribunais decidiam, era pacífico, era tranquilo. E aí o Gilmar, numa manobra ali gilmarística, bem típica, jogou e falou, não, aqui vou modular respeitando as ações. Então agora eu vim falar que respeitar as ações são os iluminados que entrar. Pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, assim, eu teria muito mais a dizer, mas respeitando os 3 minutos, fica só isso. Na segunda parte, eventualmente, uso mais 3 minutos, se me der. Doutor Fábio, muito obrigado. Acho que já tivemos aqui as 2 sustentações orais. Estão prontos para votar? Podemos votar? Muito obrigado a todos. Intervalo de 10 minutos.